Bom, gente, então vamos dar início ao último dia de semana da computação. Então a gente vai dar início aqui com a apresentação da Melissa. Eu vou deixar para ela se apresentar. Então, espero que a gente tenha um bom dia e seja mais um dia de aprendizado para todos aí. Então, muito obrigado, Melissa. Eu deixo para você. Bom dia, todo mundo. Eu sou a Melissa, vocês podem me chamar de Mel, todo mundo conhece como Mel. Eu tenho uns anos aí. Alguém aqui já trabalha na área? Faz estágio, alguma coisa? Até tem um pouco de gente. Vamos lá. Hoje eu trabalho como Tech Lead na tribo de Pix da Estônia. Eu sou mãe de pet, adoro meus doguinhos. Eu faço muita atividade física, sou viciada mesmo. E eu sou apaixonada por natureza e tecnologia. Então, enquanto eu não estou codando ou fazendo alguma coisa na área, eu estou no meio do mato. Basicamente é isso. Hoje, eu atuo na front mobile, tanto Kotlin como Swift. Então, eu trabalho com nativo nas duas plataformas. Mas como eu sou tech lead, tem a parte de web também que eu acompanho pessoal. Eu não desenvolvo, mas eu estou ali vendo tudo que o pessoal está fazendo, acompanhando de perto. Como eu disse, eu trabalho na Estônia. Alguém conhece a Estônia? Já ouviu falar? Não? A Estônia é uma empresa conhecida principalmente pela maquininha de cartão de crédito. Olha de cartão de crédito. Maquininha de cartão. E aí, a Estônia começou basicamente nisso. O foco dela era total voltado para isso. Quando eu entrei para a Estônia virou e falou assim: como que eu consigo atender melhor os meus clientes em um ramo só? Eu posso abranger esse produto. E aí veio a ideia da conta, que foi onde eu comecei. A conta começou em 2019, final de 2018, eu acho, início de 2019. E aí o início da conta era uma conta bem simples assim, você conseguia fazer basicamente somente transferência ali, pagar um boleto e pronto. Não tinha nada. E hoje esse produto cresceu muito, tem muitas funcionalidades. Então a gente está ali no mercado nessa parte também. E aí no final do ano passado, como serviço financeiro, a Estônia lançou o quê? O cartão. E aí a gente segue principalmente nessas três fontes aí, mas a Estônia ela tem empresas que podem. A Estônia, no ano retrasado, eu acho, a Estônia comprou a Lynx, que é uma empresa RP ali que faz todo o serviço de gerenciamento de uma empresa. O que é a ideia no final disso tudo? A gente conseguir integrar todos os serviços e funcionar de uma forma que o cliente ele precisa somente da Stone como para atender todos os seus bens. Então, o cliente vai ali, paga na maquininha, da maquininha o dinheiro já cai na conta, da conta a gente integra com o sistema financeiro ali, que é o sistema da Lynx. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem como que eu cheguei na história. Tudo começou em 2011, eu fazia curso técnico no SECOM, aqui de Divinópolis. E aí eu tinha que fazer um estágio, e eu comecei a fazer estágio na distribuição, adição distribuição express. Todo mundo conhece essa empresa, é o famoso EBC. Eu trabalhei na parte da administração, e aí eles colocam esse nome, a gente usa esse nome para tudo. E o que eu comecei fazendo lá? Eu era estagiária e comecei dando suporte interno. Então, a gente ficava lá no setor de administração e dava setor para todas as lojas do BC. Então, a gente ficava praticamente o dia inteiro no telefone, atendendo chamados, coisas de suporte. E aí, o que aconteceu? No final, eu fui contratada no meio disso e fui crescendo ali dentro da empresa. Só que muitas empresas não têm muito para onde você crescer. O ABC, ele não faz, como que eu posso dizer? Ele não desenvolve nada internamente, são tudo empresas terceirizadas. Então, a gente tinha contato com pessoas das empresas o tempo todo. Então, sempre vinha consultor, a gente ficava ali
recebia o treinamento do consultor e repassava para todos das lojas, de sistemas novos, coisas que estavam sendo implementadas. Então, eu trabalhava nessa parte de suporte e treinamento. E aí a gente implementava nossos sistemas, tinha muito contato com muita empresa diferente, banco de dados, desenvolvimento, com muita gente. E aí, chegou um momento que eu estava meio cansada do suporte, eu já tinha começado a faculdade ali, meados de 2014, eu falei assim, eu cansei de ser suporte, não quero mais. Eu estou estressada. Eu fui ficando muito estressada nessa parte. Tem gente que ama, mas eu não gostei muito, não. Mas eu fiquei até muito tempo. E aí eu falei assim, eu preciso trocar de empresa porque eu quero desenvolver. E aí eu fui para a Renovar. Renovar é uma empresa que faz software RP aqui em Divinópolis. Eles são pequenos, estão aí no mercado até hoje. Tem muitos clientes aí de lojinha aqui em Divinópolis. Na Renovar, eu fui para lá porque, quando eu queria desenvolver, eu precisava de uma empresa que tinha desenvolvimento. E aí, eu fui para lá como suporte ainda, porque era o que eu tinha experiência, o que eu conseguia fazer. E fiquei lá um tempo no suporte, e aí surgiu uma oportunidade de desenvolvimento, que o pessoal tinha saído. Eu fui conversar com o meu chefe, falei, tô querendo parar de desenvolvimento e tal. Aí ele falou assim, tá bom, vou te dar um mês, você vai estudar e vai fazer um programa aí pra mim. Eu falei, beleza. Fiz um sisteminha básico lá, fazendo a listagem com detalhes, e aí consegui ir para a área de desenvolvimento. E aí foi o meu primeiro contato assim, com o desenvolvimento real no mercado de trabalho. Eu desenvolvi na linguagem Delphi, não sei se alguém ouviu falar, é bem antiga, quase ninguém usa mais, mas Divinópolis as empresas amam. Então, a maioria das empresas de Divinópolis vai ser Delphi, vai ser uma linguagem bem antiga, assim. E aí depois, em 2016, eu recebi a oportunidade para ir para a Cartesias. Cartesias é outra empresa de Divinópolis, eles fazem sistema para cartório e é em Delphi também. Lá eles começaram a migrar para C Sharp, mas acho que ainda tem muita coisa em Delphi lá hoje. E aí o desafio na Cartesias era, Delphi é uma linguagem simples de aprender, é bonitinha, arrasta componente para a tela, tudo lindo. E é muito prático e fácil, assim. Na Cartesias, o que mais pegou nessa parte foi sistema para cartório. Cartório tem umas regras bem tensas, assim, é bem difícil aprender a regra. E usam uns termos muito diferentes do que a gente está acostumado, assim, no mercado de trabalho. Tipo, eu vim de RP, fiquei RP de 2011 a final de 2015 ali. Então, estava acostumada com financeiro, nota fiscal. E aí chega esse sistema para cartório, que foi a parte técnica eu já estava de boa, mas a parte de aprender os termos, as regras de negócio, como que funcionava o sistema de cartório, isso aí foi desafiador, assim. E nesse meio de 2016, foi quando eu comecei a estudar mobile. Na época eu estava na faculdade ainda, e aí estava começando o mobile ali, ainda era Java, não tinha Kotlin ainda. E aí comecei a fazer uns aplicativos na faculdade para alguns trabalhos. E aí eu comecei a estudar nisso e gostei. Gostei disso aqui. E aí, em 2017 e em 2018, foi a época que eu comecei a ir muito em evento. Tem evento em tal lugar, vou. Tem evento PH, tem evento em vários lugares eu comecei em evento. E aí, em 2019, eu estava meio cansada de trabalhar com Delphi. Eu estava empolgadíssima com mobile. Eu falei, eu quero trabalhar com mobile, não quero mexer com esse Delphi mais não. Isso aqui está ultrapassado, eu quero trabalhar com coisa nova. E aí eu estava fazendo algumas entrevistas para BH, eu estava pronta para voltar para BH. E o que aconteceu? Um amigo meu começou a trabalhar na Stone. E aí ele falou assim, Mel, tá tendo vaga de júnior lá no Stone, e é home office. Que? Home office em pleno 2019? Para júnior? Porque na época o home office, ele era só para sênior para cima disso. Eu não achava home office para júnior. Eu falei, é essa vaga que eu quero.
Beleza, cheguei no Story, me indicaram lá, entrei lá para fazer entrevista. A moça falou assim, você vai fazer entrevista, eu vou. Na época, eu estava codando só Android, eu não tinha Mac, não tinha nada. Falei, vou codar Android. Aí eles fizeram uma confusão lá na época, que estavam trocando RH e tudo mais. Passou uma semana, a moça falou assim, olha, a vaga que você queria de Android, ela já foi preenchida, tem vaga só para iOS. Aí eu falei, porra, fodeu. Aí a moça falou assim comigo, mas tem uma vaga de iOS, você coda não? Eu falei, nunca codei não. Falei, posso fazer o teste mesmo assim? Ela falou, pode. E lá no Stone, a entrevista, ela não funciona muito aquele código que você senta junto com o recrutador e tal, não. A gente, na época, tinha um tempo para fazer o teste ali, 1 ou 2 semanas. Eu falei, beleza, eu vou querer fazer o teste então. Eu estava tão desesperada para trabalhar com mobile que eu quis fazer um teste da linguagem que eu nunca vi. E aí, o que aconteceu? Na época eu não tinha um Mac, eu precisava do Mac para programar. O que eu fiz? Eu fiz uma máquina virtual no meu computador. Coitado, ele sofreu, viu? Ficou mega lento, mas aí eu passei uma semana, eu estava de férias na época, eu passei uma semana ali estudando Swift, e aí eu consegui fazer uma aplicaçãozinha ali para o teste, era basicamente bater no API e listar o que tinha e trazer um detalhe. E aí eu fiz isso ali, fiquei uma semana estudando pra caramba, porque eu não sabia nada de nada, não sabia nem como mexer no Mac. E aí, depois disso, fiz o teste, entreguei, e aí deu bom, eu passei. Quando eu passei, eu fiz assim, que? Eu passei mesmo? Eu nem acreditava que eu tinha passado. Mas aí eu passei, entrei para a Stone como desenvolvedor Junior Mobile. Aqui, na época da Ricardo Cis, eu já estava de pleno para sênior ali na linguagem de Delphi e tal. Mas aí eu quis recomeçar, que foi quando eu queria trabalhar com mobile, eu tinha experiência, falei, vou entrar no Junior mesmo, lá embaixo, descer embaixo de novo. E aí eu entrei para a Stone, e aí dentro da Stone eu fui crescendo até chegar na liderança técnica, que é o cargo que eu estou hoje. Pode... Aí, um ponto muito importante aqui para vocês é comunidades. Tem uma foto aqui de GDG Divinópolis, isso aqui é uma comunidade do Google, a gente fundou ela aqui em Divinópolis em 2018. Essa foto é a foto do primeiro evento que a gente conseguiu fazer. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava pessoas da área que já tinham experiência e fazia eventos com palestras sobre diversos temas. E aí era eu mais 6 organizadores, era uma turma de amigos, a gente falou, vamos fundar aqui, toda cidade tem. E aí a gente entrou em contato com a Google, preencheu todos os requisitos lá, e aí a gente começou essa comunidade em Divinópolis. E aí eu falo para vocês a importância da comunidade. Isso aqui foi um bom na carreira de muita gente que está nessa foto e que participava dessa comunidade. A comunidade, independente da área ou da linguagem que você está, vai ter uma comunidade. E aí a comunidade atualmente está tudo na web, tem poucos, não tem tantos eventos presenciais mais, a pandemia deu uma extinguida nisso, mas ainda acontecem muitos meetups aí. Fui em muitos meetups em BH, São Paulo também. E a gente fez isso aí e ajudou muita gente na área. E eu espero que vocês participem dessas comunidades. O GDG Divinópolis hoje, ele está voltando, eu não estou participando dele mais, mas tem alguém que vai dar palestra para vocês que está voltando com essa comunidade nativa. E aí, participa das comunidades, que é a parte mais importante delas, que é onde você vai conseguir o network, ali, o contato, você vai ver o que o pessoal está estudando, o que o mercado está usando, para vocês conseguirem aplicar e entrar para o mercado de trabalho. Então, quando você entra na comunidade ali, você está conversando com o pessoal, todo mundo assim, tô toda empresa usando, sei lá, hoje está em alta, Kotlin multiplataforma. Todas as empresas estão usando Kotlin multiplataforma. Você pode ter certeza que na comunidade mobile vai estar falando sobre isso, vai ter alguém usando, vai ter alguém tendo problema, vai ter todo mundo ali compartilhando isso. Por isso a importância das comunidades. Além do que, se você está estudando aquilo ali, está ali no grupo ativamente, alguém vai te enxergar ali naquele meio. Pode passar. Trabalho remoto.
Vamos lá. O que vocês acham? O que é melhor, trabalho remoto ou trabalho presencial? Remoto. Basicamente, o trabalho remoto não tem diferença nenhuma para o trabalho presencial. Você está trabalhando em sua casa. Porém, existe algumas questões que as empresas fazem hoje. Existe o trabalho remoto, você está 100% de remoto mesmo. Tem o híbrido, que você tem que ir 1 ou 2 vezes na empresa ali por semana, a empresa que define. E o presencial, que é o terror de quem está no trabalho remoto. Eu não quero voltar para o presencial mais. No trabalho remoto, o que é o mais importante, assim, que eu comecei no trabalho remoto antes da pandemia, então não tinha muita gente no trabalho remoto. E aí, quando você começa no trabalho remoto, você tem um foco muito alto. Você está ali no seu quarto, não tem ninguém, não tem nenhum colega de trabalho precisando de você, assim, chega aí, me ajuda com isso aqui. Não existe isso. Então, às vezes você entra num foco assim que você fica ali 6 horas direto trabalhando. Isso acontece quando você entra no foco. E aí, uma outra coisa muito importante que começou a acontecer comigo, tipo, primeiro mês, lindo, trabalho remoto, amo, estou ali sentadinha ali, de boa. Chegou o segundo mês, falei, tranquilo e tal. No terceiro mês ali, o que aconteceu? Chegava no final de semana, eu queria sair. Eu não queria ficar na minha casa mais, eu queria ficar na rua. E aí, eu conversei com uma pessoa lá que trabalha comigo, que eles ficam meio que de olho ali, como é que você tá, o que tá acontecendo, né? E aí, o que eles me indicaram foi o seguinte, aqui, você precisa sair todo dia da sua casa. Eu falei assim, por que eu vou sair todo dia da minha casa? Minha casa tá ótima aqui. Porque você fica muito tempo isolado, isso não é bom. Então, você pode ir na padaria, falar oi com a mulher lá da padaria e voltar. Mas você teve contato com alguém. E foi aí que eu comecei as atividades físicas. E aí eu comecei a sair todo dia para fazer alguma atividade física, porque querendo ou não, você fica muito tempo sentado. Eu tive vários episódios de foco, então você fica ali sentado muito tempo no foco, isso vai acabando com a sua coluna. Vocês viram que eu estou jovem, mas na hora a coluna vem. E aí eu tive que começar a fazer muita atividade física, que eu comecei a sentir muita dor nas costas, coisas. E foi a época que eu tive que mudar um pouco o ritmo que eu trabalhava e ter aquela questão de tanto tempo levanta, dá uma voltinha, faz alguma coisa. A nossa saúde é muito importante. Quando a gente está nesse fluxo, a gente trabalha em casa, empolgada, aí que a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, às vezes a gente esquece disso. Teve colega, eu não passei por isso, mas teve colegas de trabalho que passou pela situação de fazer uns horários muito doidos. Tem empresa que você tem que trabalhar no horário ali, bater ponto e tudo mais. E tem empresa que não. E aí chegou colegas de trabalho que fazia assim, hoje eu tô cansado, vou trabalhar não. Aí dava 8 horas da noite, agora eu vou trabalhar. E a pessoa virava a noite ali trabalhando, falava, meu horário bom aqui é de 8 a 4 horas da manhã. E ia. Isso, a curto prazo é ótimo. Você fala, beleza, meu dia aqui é suave, mas a longo prazo isso tem 0 benefícios. Isso é muito ruim para a saúde da gente. Por isso que algumas empresas cobram pelo horário. A Stone não cobra pelo horário, mas a gente tem alguns ritos e reuniões durante o dia que a gente tem que estar presente. Mas, por exemplo, se eu precisar sair e falar assim, eu preciso resolver alguma coisa do banco, eu aviso o pessoal, gente, estou saindo, daqui a pouco eu volto e vou fazer o que eu preciso ali. Essa parte, para mim, é melhor que trabalho remoto. A flexibilidade de horário e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida sobre trabalho remoto? Quer saber alguma coisa? Curiosidade? Beleza, para você. Vou falar um pouquinho também sobre o papel do desenvolvedor de software. A minha palestra vai ser focada para o desenvolvimento, que é a área que eu trabalho, mas muita coisa que eu vou falar aqui serve para qualquer área. Se você for para a área de QA, de produtos, também vai valer algumas coisas que eu vou dizer aqui. Isso aqui são coisas básicas que a gente espera de um desenvolvedor de software. Primeiro, o desenvolvimento. A gente espera que o desenvolvedor desenvolva o software que foi pedido. Segundo, e muito importante, que o pessoal não dá muita atenção no início, assim, a gente fica meio
receioso, assim, acontece muito, que é testes. O pessoal desenvolve e não dá importância nenhuma para testes. E o testes, ele faz parte do seu desenvolvimento. No início, a gente vai contratar um funcionário júnior ali, a gente não cobra testes, mas se você fizer um teste, vai ser um diferencial bem grande. A gente já contratou pessoas porque tinham testes sendo júnior. É obrigatório, não é, mas é o adicional ali que vai fazer você passar na frente de algum outro candidato. Documentação. Isso aqui é o terror dos desenvolvedores. Ninguém quer mexer com documentação. Porém, ela é muito importante pelo seguinte motivo. Imagina, você já está ali na empresa tem um tempo, você desenvolveu uma feature nova. E, beleza, desenvolveu, todo mundo que está trabalhando com você sabe, porque está todo mundo por dentro do assunto. Seu time todo ele sabe. Passa 2 meses, entra um funcionário novo, não sabe nada, não sabe o contexto, não sabe nada. Ou ele vai tomar seu tempo, e aí você vai ter que explicar tudo para ele, você vai ficar lá metade do dia conversando com o cara para explicar tudo para ele, ou você vai ter a documentação pronta, o cara vai pegar lá e ler. Se ele ler e não entender o que significa, que sua documentação precisa melhorar. Você não escreveu tudo que precisava ali. Sempre que a gente escreve uma documentação, a gente escreve com o intuito que a pessoa não sabe nada daquele assunto. Então, quanto mais informação úteis você conseguir colocar, é melhor. Tem muita gente que faz a documentação, coloca lá assim, essa tela faz isso. Pronto. Isso não é uma documentação boa. A gente tem que falar o porquê que foi pensado daquele jeito, qual é o intuito, para atender qual demanda. Tem que pensar muito nisso. Sistema de colaboração. Quando a gente entra, a gente começa no mercado de trabalho, está desenvolvendo, a gente tem muito esse receio de colaboração. A gente sempre acha assim, esse cara fodão aí já sabe tudo, eu não sei nada, eu vou ficar aqui na minha. E não é bem assim que funciona. Quando a gente entra, a gente recebe muita ajuda. As empresas hoje, principalmente nessa área de desenvolvimento, você não vai chegar lá e a pessoa vai te tacar o problema e falar assim, se vira aí, o problema é seu. Não, você tem que entender que você é um júnior e você vai ter o suporte ali o tempo todo. Então, algumas coisas a gente vai deixar, tipo assim, vamos ver o que ele acha, o que ele vai quebrar a cabeça ali, vai encontrar alguma solução? Deixa. Mas o tempo todo vai ter alguém ali te monitorando, chegando e fala assim, e aí, o que aconteceu? Deu certo aí? Você precisa de ajuda? Então, a gente sempre tem um suporte. E esse suporte, a gente fala que ele acontece muito no início, mas ele acontece em qualquer nível que você esteja. Júnior, pleno, sênior, você sempre vai precisar de ajuda. Sempre vai precisar de alguém ali para falar, eu fiz isso aqui, você acha que tá bom ou tá uma merda? E aí, essa parte de colaboração, ela é muito importante no começo. No começo, ela é extremamente importante. E o mais importante de tudo é que vocês tenham interesse, assim, de perguntar, de dar sua opinião. Às vezes, você assistiu uma palestra de um cara ali no YouTube ontem, ele falou uma coisa que é nova ali, e o seu superior lá, que é o fodão, deve ser, não sabe. Ele não assistiu ainda. Ele pode saber muita coisa, mas ele não vai saber tudo. Então, o júnior pode contribuir sim. Não é só sênior, pleno que sabe de tudo. E sobre manutenção. Eu coloquei esse item aqui porque é um item que eu acho muito importante no sentido de todo código que você escreve hoje, amanhã ele é um legado. Então, não se apeguem ao código que vocês escrevem. Você vai escrever um código hoje, você pode ter certeza, daqui a um tempo você vai olhar para ele e falar assim, nossa, eu que escrevi isso aqui, eu estou acreditando. Seu código sempre pode melhorar. Sempre vai ter uma coisinha ali. Não existe o código perfeito. E aí tem muita gente que escreve classes e classes, faz uma feature inteira lá. Fala assim, nossa, código lindo, maravilhoso. Aí passa um tempo, a empresa fala assim, não, você não serve mais nada, vai reescrever, pagar isso tudo. Tem dev que entra em depressão. Como assim? Esse código que eu escrevi, fiz, trabalhei com para fazer isso aqui. Mas é o que acontece. Hoje o seu código é lindo, amanhã ele já não é mais, não se apega a ele. E aí, isso aqui é básico que a gente espera de todo mundo.
E o principal, no meio disso tudo aqui, que é o que a gente espera, tem esses pontos que muitos deles não dão importância, que é entender o contexto, entende aquilo que você está englobado, você está fazendo um serviço, você está fazendo uma feature de serviço financeiro, entende ali o que é aquele contexto, o que aquilo engloba. Entender o que você está fazendo e por quê. Acontece muito que a pessoa começa a trabalhar e aí ela quer mostrar serviço. E aí ela começa a fazer, codar. Tem cara que, tipo assim, você roda lá 5 testes para eles, o cara programa tudo rapidinho ali, já entrega, tá funcionando? Tá tudo funcionando. Testou. Deu bom? Deu, entregou tudo. Porém, ele não entendeu o que ele estava fazendo nem o porquê. E isso é o que pega no mercado de trabalho, porque você faz, não entende porquê, só quer virar uma máquina de código ali, faz entrega, e no final das contas você não entende qual é o impacto disso para o cliente. E aí isso engloba uma questão que é o seguinte: você está no meio ali, você tem seu time vai ter um programador, vai ter uma pessoa de produtos ali, que é o analista, vai ter um designer. O analista foi lá e desenvolveu a feature e falou, a feature tem que fazer isso aqui. Beleza, o designer foi lá e desenhou, e aí chegou para mim. Eu só vou pegar e fazer? Não vou só pegar e fazer. Do mesmo jeito que às vezes a gente está acostumado a chegar ali, codar e entregar, designer e produtos também entram nesse ritmo de é isso que vocês tomam, é isso que vocês tomam. E aí, no meio disso tudo, é onde que acontecem as coisas que impactam o cliente. O impacto do cliente pode ser positivo ou negativo. E aí, às vezes, por exemplo, designer pensou em alguma coisa aqui, e aí, beleza, bati o olho ali e falei assim, ué, por que isso tem que ser assim? Às vezes, eles colocam alguma coisa que vai dificultar o seu serviço ou facilitar o seu serviço. Eu prefiro que facilite o meu serviço. Nem sempre você vai fazer o fácil. Mas, muitas vezes, a gente está no ritmo ali tão acelerado de fazer, entregar, que a gente esquece que quem está usando não é a gente, é o cliente. E o cliente, ele não sabe de tudo. Você tem que pensar ali, o cliente, ele vai fazer uma função ali que ele precisa clicar em 3 telas, ele passa por 3 telas para fazer. Ele precisa mesmo passar por 3 telas. As telas ficam bonitinhas ali, tá lindo, maravilhoso, mas ele precisa passar realmente pelas 3 telas. Se a gente reduzir para 2, isso no quesito que você olha, você fala assim, que tem 2 ou 3? Mas imagina o cliente usando ali seu produto o dia inteiro, clicando 3 vezes. Então, isso não é o papel do desenvolvedor, mas faz parte do desenvolvimento a gente ser crítico perante o produto. Às vezes é porque acontece muito, a gente está ali naquele ritmo de entrega e alguma pessoa vai falhar, porque a gente é humano, todo mundo falha. Então, um time como um todo, ele tem que fazer esse papel de ser crítico nos produtos que a gente está entregando. E o desenvolvedor, ele faz parte desse ciclo. Não é só codar e entregar. E eu vou falar um pouco sobre hard skills aqui, que é coisas que o desenvolvedor precisa saber ainda. A hard skills é tranquila, assim, aparentemente, né? Primeiro, linguagem de programação. Quando a gente está nessa etapa aí que a gente ainda não entrou no mercado, a gente fica assim, qual linguagem de programação é a melhor linguagem? E aí todo mundo faz essa pergunta e ninguém sabe te responder, ninguém te responde. Enquanto você pergunta para um cara assim, qual que é a melhor linguagem? E, descobre aí. Ninguém te responde isso. E todo mundo faz essa pergunta. Porque não existe melhor linguagem de programação. Existe a linguagem de programação que você gosta. Por exemplo, quando eu comecei na faculdade, tive um projeto de web. Eu odiei codar em web. Não gostei mesmo. E aí, eu falava assim, nossa, será que eu vou ser desenvolvedora? Eu não gostei disso aqui? Será que eu vou gostar de desenvolver em alguma linguagem? E aí, a fase que vocês estão, a etapa que vocês estão, é a etapa que vocês vão experimentar. Então, tem vários esses workshops aí. Um
Um dia, tem uns cursinhos aí de 8 horas, vocês conseguem fazer. Então, experimentem linguagens. Programa aí uma linguagem back-end, uma front, vai caçando aí uma linguagem que você acha que você... essa linguagem que eu acho que é legal, vamos ver. Porque às vezes você programa uma linguagem que você realmente não gosta, mas isso não quer dizer que você não gosta de programar. Outra coisa importante sobre linguagem de programação é olhar o que as empresas estão usando como linguagem de programação. Então, fiquem bastante de olho. LinkedIn tem vaga. Tem vaga, mas para quê? Tem vaga para Go? Tem vaga para Python? O que as empresas estão usando? Estão usando mais Go. Então, vou fazer um curso de Go aqui, ver se eu gosto. E aí, você vai fazer o curso? Não gostei não, vamos para outra. Então, é bom saber tudo que está em alta, empresas que vocês almejam trabalhar, e tipo assim, a empresa que eu quero trabalhar, sei lá, é Stone. O que a Stone está usando? E aí, não se apeguem, ao mesmo tempo, não se apeguem a isso, porque as empresas também mudam de linguagem no decorrer do tempo. Então, a empresa começa a fazer o projeto numa linguagem, e aí depois ela troca de linguagem e fala, não quero essa linguagem mais não, vou para a próxima. E o importante disso é você saber que o mercado sempre está mudando. Então, se você achou uma linguagem que você gostou, falou, essa linguagem tem alta, eu gostei de programar nela, eu vou aprender. Se aprofunde. E aí é o momento que você vai se aprofundar naquela linguagem e vai aprender tudo. E aí, para você aprender a próxima linguagem, vai ser muito mais simples, porque as linguagens elas são parecidas, vai mudar sintaxe e algumas coisas que elas fazem ou não. Mas se você tiver um embasamento de uma linguagem que você gostou, para você aprender qualquer outra é muito mais fácil. Um outro item muito importante é o GitHub, gente. Tem a conta no GitHub, coloquem seus projetos no GitHub, aprenda a mexer no GitHub. O GitHub basicamente é um repositório que você vai deixar seu código lá. E aí tem alguns códigos ali que você faz para colocar esse código lá, tirar, remover, fazer alteração, adicionar mais coisa, criar projeto novo. É uma coisa básica e que todo mundo precisa. Todas as empresas usam o GitHub, então, se não usar o GitHub, vai usar algum similar. O código sempre fica em algum desses sistemas. Outra parte que é importante é banco de dados. Não só banco de dados, eu coloquei banco de dados ali porque é importante você saber, quando você fala de banco de dados, você não fala só de banco de dados. Você fala em integrar com banco de dados. Então, hoje, toda aplicação que você faz é integrada com um banco de dados. Então, é muito importante. Não gosto de banco de dados, que select lá, coisa mais chata. É chato, tem gente que acha. Mas você tem que entender como é que funciona. Para que usa o banco de dados? Como que eu integro com o banco de dados? O básico, a gente precisa saber de tudo. E aí, cada pessoa vai se especializar na sua área. Eu, como front, hoje eu não vejo nada de banco de dados. Eu integro com a API, e o pessoal lá da API que se vira com o banco. Mas tem gente que gosta, tem gente que fala, não, eu quero especializar em banco de dados. A pessoa que se especializa em banco de dados sabe programar? Não, mas ela tem que ter uma noção. Ela pode falar assim, não desenvolvo nada não, mexo só com banco. Mas uma noção de programação ela tem que ter. E por último, aí, o testes, que eu já falei um pouquinho sobre ele. As empresas, principalmente quando estão no início, assim, o pessoal não dá muita moral para testes, não. Mas aí chega uma hora que cobra. Isso aqui começa a bater na porta. E aí a gente começa a implementar os testes. Por quê? A gente vai fazer... vamos criar um sistema novo aqui, sei lá, para fazer uma transferência. Beleza. Só que a gente tem que soltar rápido, porque tem Black Friday aí, o cliente precisa e tal. Vamos soltar sem teste. Solta tudo sem teste. Para entregar para o cliente usar. E aí passa um tempinho, não precisa ser na hora não, mas passa um tempo, começa... deu problema ali, deu problema aqui, deu problema na ponta de lá. Então, essa parte de testes, muitas empresas não dão importância, algumas sim, mas não todas. Mas sabe que isso aqui é extremamente importante, que todas as empresas que não dão importância para isso, depois voltam atrás e começam a falar assim, agora nós vamos focar em teste, todo mundo vai testar tudo que tem aqui. Porque começa a dar problema e é o teste que vai salvar esses problemas, para não acontecer de novo.
Ah, gerou um incidente ali, o cliente não está conseguindo logar. Por quê? Porque falta teste. Então, dê bastante valor aos testes aí. Foquem nisso, não deixe ele para trás, não. E aí, as soft skills. Isso aqui é mais importante do que a hard skills para quem está começando. A gente pensa muito em, tem que saber programar, tem que saber programar, tem que saber programar. Mas a gente precisa saber isso aqui também, ó. Primeira coisa aqui que eu coloquei foi proatividade. Tem muita gente que começa a trabalhar lá comigo e, tipo, não sei, vou ficar aqui na minha, não fala nada, entra na reunião calado, sai calado. Passei um problema para a pessoa resolver. O que aconteceu? Ela resolveu o problema ali. Ela viu um outro problema que tinha. Ela encontrou um segundo problema. Geralmente, o que essa pessoa faz? Ela fica calada porque ela não quer mais serviço. E aí é onde que a gente vai criando ali o problema da proatividade. Às vezes nem ela que vai resolver, mas ela está com tanto medo ali, tanto receio, que ela não faz nada. Então a gente procura muita gente proativa no mercado. As pessoas que são proativas, elas se destacam muito rápido, assim. E aí são as pessoas que estão curiosas ali, querem aprender, querem avançar ali na carreira. E aí essas pessoas, elas ganham muito com isso. Então, seja proativa, vai atrás dos problemas. Porque todo desenvolvedor é um solucionador de problemas. Então, a gente está ali para isso. Um outro ponto importante é a adaptabilidade e flexibilidade. As empresas, hoje, elas mudam muito. O que eu trabalhava lá em 2019, quando eu comecei, não tem muito o que eu trabalho hoje, em 2024. Então, muda pessoas que trabalham com você. Você muda de time, que a empresa vai crescendo. Comecei com um time, meu time tinha 9 pessoas. Não, tinha 3 pessoas no meu time, quando eu comecei. O time foi crescendo, virou 9, foi crescendo, virou 20, 30. Hoje deve ter 50 pessoas, time de Pix. Então, esses times vão crescendo e o que as empresas fazem? Como que você lida com um time de 50 pessoas? Não tem jeito. Então, você vai subdividindo o time. E aí sempre vai criando times novos ali. Então, às vezes, você está trabalhando com uma coisa, depois você vai trabalhar com outra, você vai trabalhar com outras pessoas. Então, muita gente não gosta dessa mudança, mas ela acontece o tempo todo no mercado. Você tem que ser flexível com isso e adaptar as mudanças. Tanto de pessoas, quanto de time, quanto de linguagem, quanto de produto. Um outro ponto aí é a resolução de problemas e pensamento crítico. E aí é aquilo que eu falei no slide anterior, é sobre você pensar no cliente. Todo sistema que você faz, tem alguém que vai usar, que é o seu cliente. Então, foca nele. Isso aqui não gostei muito. É importante para o cliente? Então, vai sair. Não gostei, não é importante para o cliente. A gente remove. Por exemplo, lá na Stone, a gente tinha uns designers antigamente que eles eram bem minimalistas. E aí era um sistema bem limpinho, assim, não tinha quase nada na tela, era o trem mais simples, assim, você não tinha muita informação. Porém, a maior parte dos nossos clientes são senhorzinhos da esquina ali que vende na mercearia. E aí, para eles, nem muita coisa é clara. Então, a gente teve que começar a adicionar informações no aplicativo para eles entenderem o que eles estavam fazendo. Que aí é onde que ele lê. Nós, que é mais jovem, não lê nada. Nós só vai passando. Vou passando aqui, o que der é isso. Mas para eles isso faz muita diferença. Então, por mais que, às vezes, você não acha que está bonito, você fala assim, não sei se eu gostei, estou achando muita informação, para o seu cliente pode ser muito importante. Então, pense sempre na resolução de problemas e no pensamento crítico, que é aquele crítico do nível assim. Tem muita gente que gosta de ser crítico no seguinte sentido, chega e fala assim, não gostei disso. Não, isso aqui eu achei que ficou bem ruim. Tá, mas qual que é a solução que você dá para isso, a partir do momento que você não gostou? Não tem. Não tem, então nem fala. Se você não gosta de uma coisa, você tem que ter uma solução melhor. Só criticar o que o outro faz, você não resolve nada. Então, o importante é
Sempre que você não gosta de alguma coisa, você vê e fala, acho que está ruim, venha com a solução melhor. Que é aí que a gente evolui o produto e consegue fazer algo melhor, entregar algo melhor. Tem um cara que trabalhava comigo um tempo atrás, que ele falava uma frase que no início eu fiquei meio assim, como assim? Depois fez todo sentido na minha cabeça. Que ele falava o seguinte, eu adoro trabalhar com gente que discorda comigo. Eu amo. E eu odiava trabalhar com gente que discorda comigo. Tipo, nossa, que trabalho ter que discutir com essa pessoa. Porém, quando passa um tempo e você começa a trabalhar com a pessoa que discorda de você, o que acontece é nesse momento que a minha opinião diverge da sua e diverge da do outro, que a gente vai chegar numa outra solução, é onde que você eleva o nível do seu produto. Se você falar assim, vai fazer uma tela azul, então eu falo assim, beleza, tela azul, tela azul, tela azul. Pronto, entregou ali a ideia inicial, é isso. Agora a pessoa fala assim, não vamos entregar tela azul, não. Eu acho que a gente podia pôr mais tom de azul aí, acho que vai ficar mais bonita a tela e tal. Você fala, não concordo com isso não. Aí chega um e fala, não, vamos pôr uma outra coisa aí na tela. O que essa tela vai virar? Uma terceira tela, nada a ver com o início. Por quê? A sua ideia inicial ela é um protótipo ali. E aí o produto vai evoluindo, e quanto mais opiniões divergentes, o melhor produto a gente vai conseguir entregar. Trabalho em equipe e colaboração. Vou falar um pouquinho disso aqui, acontece muito em TI, mas acontece pouco também. Isso tem reduzido bastante, que é o seguinte, trabalho em equipe. Tem muito dev que não gosta de trabalhar em equipe. Eu trabalhei com alguns. E eles simplesmente querem sentar ali na mesinha deles e codar, e foda-se o outro. Porém, não existe isso. Quanto mais colaboração a gente tiver, quanto mais eu trocar ideia com o meu colega de trabalho e falar, fiz o código assim, o que você acha? Você acha que tem uma solução melhor? Você acha que foi bem? Ou você já resolveu algum problema do tipo? É isso aí que vai fazer você crescer como desenvolvedor. Que aí você vai ter, quanto mais pessoas você trocar ideia, você conseguir ver o ponto de vista dela, o código que ela fez, tipo assim, fiz esse código aqui e ele tá me listando desse jeito. Aí o cara vira pra você e fala assim, eu fiz um código desse semana retrasada e eu coloquei essa linha de código aqui e ficou bem mais rápido. Isso é um ganho ótimo. E a área que a gente trabalha precisa disso. Empresas grandes, que você não tem muito problema com esse trabalho de colaboração, porque você está ali no meio da cultura ali, que envolve muito isso, trabalho em equipe e colaboração. Tanto é que toda avaliação que você tiver vai ser levada em consideração a sua equipe. Então, quanto mais trabalho em equipe e colaboração você tiver, melhor você vai estar dentro da sua equipe. Sua equipe vai conseguir produzir mais, entregar mais. Mas em algumas empresas ainda acontece de ter esse dev aí que não quer conversar com ninguém. Fica longe deles. É isso. E aí vem o ponto que todo mundo quer saber, né? Saiba vender seu peixe. Vamos lá. Eu faço algumas entrevistas de emprego, e aí eu já fiz entrevista de emprego que o cara não tinha nem GitHub. E aí eu falo assim, como que eu vou saber o que você está fazendo? Você não está em lugar nenhum. Eu preciso saber o que você está fazendo. Mas eu sou júnior, nunca trabalhei, não tem nada não. Tem formas de você mostrar o que você está fazendo. Primeiro de tudo, faça a conta no GitHub. Isso aqui, é tudo. Você vai usar a conta no GitHub, vai lá assim, estou fazendo um cursinho de Python aqui. Fez o curso? Curso, basicamente, o cara vai falar assim, digita essa linha de código, faz isso aqui, que isso aqui vai fazer não sei o quê, coloca mais essa linha. É basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V. O que você vai fazer? Você vai subir para o GitHub. Fiz tal curso, está lá no GitHub meu código. E aí, o que você vai fazer depois que você fizer esse código no GitHub? Você fez o cursinho lá, fez o código, o que você vai fazer depois disso? Vou assim, agora eu vou fazer o meu igual dele. Mas é o meu, é diferente. É igual, mas é diferente. Então, por exemplo, o cara, você fez um curso lá de implementar uma API de listagem de filmes.
fez o curso, concluiu, lá na Udemy tá cheio de curso, concluiu, vai no GitHub, vai colocar lá, ó, curso, tal, que eu fiz. Beleza. Aí você vai falar, agora você vai caçar outra API, caçar lá um estágio, sei lá, de alguma coisa, e vai fazer o seu, você codando, a mesma coisa que o cara te ensinou a fazer lá, você vai achar outra API e fazer o seu. Falar, esse é o meu projeto, com o meu designer, com a outra API diferente que eu fiz com base no curso que eu fiz lá atrás. Porque toda vez que você faz um curso, o curso coloca lá, faz isso, faz isso. Você não tem nenhum impedimento, você não vai ter praticamente nenhum problema, porque o cara está te explicando exatamente tudo que você tem que fazer. Na hora que você coloca a mão na massa, por mais que você faça a mesma coisa que está no curso, por ser uma API diferente, pode ser um dado lá que retorna um tipo diferente que você nunca mexeu, alguma coisinha ali, você vai ter um perrenguinho ali para você resolver. E aí é onde que você aprende e é onde que você vai populando seu GitHub. E aí quanto mais projetos você participar, curso, posta no GitHub, porque na hora que o recrutador vai falar, eu vou chegar lá e falar, o que esse cara está fazendo? E ele falar assim, nossa, ele faz muito curso, hein? Ó, fez curso disso. Ele sabe o que eu estou fazendo aqui. Ele pode ser especialista, mas alguma coisa ele sabe. Então, quem que vai ser melhor? O cara que está ali fazendo curso e postando ali, ou o cara que está fazendo na calada? Eu na calada não tem como descobrir que eu fiz. É para falar assim, eu fiz 5 cursos, será que fez mesmo? Mas lá no GitHub está tudo lá, ó. Eu consigo ver. E aí entra muito aqui também a parte do LinkedIn. Empresas grandes olham LinkedIn sim, então façam o seu cadastro lá. Eu não gosto do LinkedIn, mas é o que as empresas gostam. Então eles olham muito o LinkedIn. O que o pessoal está fazendo muito no LinkedIn hoje? Tipo assim, aprendi uns comandos do Git aqui que eu acho diferente, que eu acho que quem está aprendendo viu isso aqui ainda não. Eu vou lá e escrevo um artigo e posto lá no meu LinkedIn. E aí aquilo ali começa a popular. E aí, beleza, aprendi integrar com a API aqui. Escrevo um post ali sobre aquela integração que eu fiz. Põe o link do GitHub no meu código. O que você vai fazer? O recrutador vai olhar e fala assim, mas esse cara está empenhando mesmo. Escreveu, postou código, tem tudo que precisa. E aí é onde que as empresas vão ver vocês. Porque não adianta muito você fazer, eu posso estar certificado, por exemplo. Fiz um curso ali de Kotlin. Fiz um curso de Kotlin. Beleza. Depois que eu fiz esse curso, o que eu fiz? Nada. Fiz o curso, gerou um aplicativo ali. Beleza, o que eu usei para isso? Para nada. Não fiz mais nada. E aí, o que isso valeu para mim? Teve algum ganho? Teve algum ganho. Mas foi suficiente? Não foi suficiente. Porque a gente precisa estar em constante evolução. E o código é o seguinte, quanto mais você programa, mais você aprende. Toda vez que você vai programar alguma coisa, você vai acontecer alguma coisa e você fala assim, nossa, isso aqui eu não sei não, e agora? E aí é onde que entra as comunidades, que aí você vai falar assim, não sei como é que resolve isso, quebrei a cabeça aqui, não achei jeito nenhum. Você vai lá na comunidade e fala, gente, estou fazendo um sistema assim, parecer esse erro aqui para mim, não faço ideia do que seja. Alguém aí consegue me ajudar? Sempre apareceu para te ajudar. Porque a nossa área, ela é esse nível, assim, tem muita área que é competitiva, mas a área de desenvolvedor, o pessoal ajuda mesmo. Então, sempre vai ter gente na comunidade para te ajudar. Pode demorar, às vezes, você fica ali, seu negócio de uns 2, 3 dias, mas vai aparecer alguém para te ajudar, não se preocupe. E aí, você fazendo o network das comunidades, por mais que não apareça alguém, você pode, conheci um fulano que trabalha com isso, tal hora, eu vou pedir ajuda a ele. Porque o mundo dá volta. Eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Na época eu estava na faculdade. Comecei a estudar mobile e fiz um aplicativo. E aí, eu queria saber se meu aplicativo estava ruim ou estava merda. E aí eu conheci um cara, ele deu palestra na semana da informação da faculdade. E eu mandei para ele, falei assim, fulano, conversei com você lá na palestra e tal, você programa isso aí, eu queria saber se meu código ficou bom, se meu código ficou ruim e tal, você podia dar umas dicas aí. O cara nem me respondeu. Ai, pelo amor de Deus, tá foda. Eu fiquei bem triste com isso e depois algumas pessoas da comunidade me ajudaram
e deram umas dicas para mim, que eu podia melhorar ou não. E aí, o que aconteceu? Anos depois, esse cara me chamou no LinkedIn, porque ele queria uma vaga onde eu trabalhava. Então, ele passou de ser um mentor para querer ser um colega de trabalho. Então, vocês ficam bem tranquilos com isso, porque realmente o mundo dá volta. E aí, a cereja do bolo aqui, que eu vou passar para vocês, é alguns livros. Eu não li todos no início, isso foi triste, ninguém me indicou, mas eu tô aqui para indicar para vocês, que é os livros sagrados, assim, que vai ajudar você a evoluir muito como desenvolvedor. O primeiro de todos é o Código Limpo. Ele basicamente ensina você a dividir suas funções ali, deixar o código bonito, não acrescentar milhões de comentários, fazer aquele código horroroso, cheio de coisa, uma função de 50 linhas. Isso aí eu vou te ajudar a deixar seu código top. E é um livro que você não vai ler, você não vai ler ele rápido. Você vai ler ele de capítulo em capítulo, e aí, capítulo que você passar, você vai começar a aplicar. Ah, li aqui um capítulo sobre comentários no código. Você vai começar a aplicar o que está no livro ali. Então, é um livro para você ler de forma lenta ali, para você ir conseguindo aplicar. Cada capítulo é um tema, e cada tema você vai aplicando ali aos poucos até você ir melhorando. Faça um código antes desse livro, e depois voltem no seu código depois de ter lido ele. Você vai ver a diferença. Você vai olhar para o seu código e falar assim, nossa, eu fiz isso mesmo. Tem esse livro também, O Programador Pragmático. Ele vai falar sobre algoritmos, algumas coisas desse tema aí. E ele é bem interessante a forma que ele explica as coisas, tem desenho e tudo mais. É um livro bem interessante. E o terceiro aí é refatoração. Como dev, a gente nunca vai ficar só fazendo coisa nova. Sempre vai ter um refactor ali, uma coisa que você viu que precisa melhorar. Ou uma coisa que você fez, gerou problema, e você fala assim, agora eu tenho que mudar do jeito que eu fiz, o jeito que eu fiz ficou ruim, e eu preciso refatorar. Como que eu vou refatorar isso? Esse livro é uma boa para quem está refatorando o código aí. Ele é bom você ler esse livro depois que você já tiver algum código, mais códigos prontos, assim, para você ter uma noção melhor. Mas é um bom livro para a gente estar lendo. E esse último livro, que chama Inspirado, ele é um livro de produtos. O pessoal que é analista, eles falam que é a Bíblia de produtos. E aí, eu coloquei ele aqui nessa lista porque ele é um livro que fala sobre a forma que você cria produtos. E aí, geralmente, as empresas fazem tudo o contrário do que esse livro fala. Então, eu acho que é uma boa noção, esse livro é uma boa para você ter uma noção do que fazer, de ter aquele pensamento crítico no produto que você está entregando. Que isso é o que vai fazer a diferença na sua carreira, você entregar coisas de qualidade. E esse livro ajuda muito. Ele não é de desenvolvimento, mas ele te ajuda a ter esse olhar crítico nos que você está entregando e como você está fazendo isso. Como você está pensando no problema e na solução. E é isso. Muito obrigada. Aí tá um QR Code aí do meu LinkedIn, quem quiser adicionar lá. Eu demoro a olhar, mas eu olho, tá? Pessoal, perguntas? Bom dia, tudo jóia? Olha. Fazer algumas perguntas aqui. No caso da recomendação de livros, você falou sobre o Clean Code, né? E pelo menos eu vejo na comunidade uma discussão assim, meio divisiva sobre o Clean Code e outros livros. Porque, por exemplo, eles são bons livros de fato, eles estão fundamentados assim, sempre são citados, né? Mas, por exemplo, para a galera que é júnior ou que ainda está estudando, você acha que dá para a gente aproveitar o Clean Code ou é uma coisa que talvez com mais experiência você vai conseguir extrair melhor o que tem lá nos conteúdos desse livro? Dá sim. O que acontece? Você não precisa ler o Clean Code
na sequência que ele está. Então, por exemplo, às vezes vai pegar lá um capítulo lá que você nunca nem viu, você falou, nunca mexi com isso. Você vai ignorar esse capítulo. Mas tem muitos capítulos que qualquer pessoa júnior já consegue fazer ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Dividir funções. Quando a gente está aprendendo a programar, a gente tem muita mania de querer fazer tudo de uma vez. Então, tipo assim, eu quero que isso aqui funcione, eu quero ver rodando. Quando você começa, entra para a empresa e você vê os padrões que tem lá, que o pessoal usa, você vai vendo que não é tão bem assim. Então, sempre que você pega um problema, você tem que dividir ele em pequenos problemas. Então, um problema grande, você vai dividir ele, sei lá, em 3, 4 problemas. E aí, cada item pode ser uma função diferente. Quando a gente está aprendendo, o que a gente faz? A gente faz tudo de uma vez. A função listar itens. Aí põe tudo lá dentro. O que pode ter nessa função de listar item? Pode ter buscar o dado, pode ter buscar imagem lá dentro, pode ter carregar cálculo que vai mostrar na lista. Então, tipo assim, cada item é uma função diferente. E quando a gente está começando, a gente geralmente quer fazer tudo junto ali e fala, olha, estou, pronto, acabou. Tá funcionando? Tá bonito? Não, tá não. E aí o Clean Code ele mostra muito isso, como você organiza o seu código, que isso é uma dificuldade na maior parte dos júniors, que é essa euforia nossa de entregar tudo rápido, e aí você acaba fazendo tudo de uma vez. Não separa em classe, não separa em função, não separa em nada. Faz tudo ali, tudo junto, e aí pra gente entender é muito ruim. Até pensando no futuro vai ser ruim. Mas o Clean Code ele vai mostrar muito isso, questão de organização, questão de comentário, que é uma coisa básica ali que você começou a desenvolver, você vai ver. No início, você pode ter uma dificuldade para fazer essas separações, mas o livro ele é muito didático, assim, ele consegue te passar exatamente passos para você conseguir fazer aquilo. Então, sim, pode ser que você não leia ele inteiro. Pode ser que tenha um capítulo lá que você fala assim, isso aqui para mim não serve de nada, não vou usar. Tem coisas lá que eu não uso. Mas tem algumas coisas que você vai falar assim, isso aqui eu achei interessante, acho que vai dar uma melhorada no meu código. Então, você vai usar o que for útil para você naquele momento. Ele é um código que você carrega, ele é um livro que você carrega para a vida inteira. Então, sim, é possível. Entendi. Outra pergunta é sobre GitHub. Quais seriam, por exemplo, os melhores projetos que você acha para quem ainda não fez uma entrevista de emprego ou para quem está estudando? O que seria interessante para um estudante, por exemplo, de área de computação, de ter, que pode chamar a atenção das empresas? Tá, quando você vai começar por etapas. Então, tipo assim, você vai fazer um projetinho ali, fazer um curso, alguma coisa, vou criar uma API. Criar uma API. Depois você vai falar assim, eu quero fazer uma telinha aqui, você vai fazer a telinha. E aí que vem o importante, porque as empresas vão olhar, que é integrar a API com a telinha que você fez. Então, se você fez algum site ou algum aplicativo ali integrando com alguma API que já existe, você clica lá, API grátis, tá cheio, lotado, vai aparecer tudo para você no Google. E aí você vai fazer alguma coisa que vai abstrair aquela API e vai fazer o aplicativo ali, é o que a empresa vai olhar. Não precisa ser nada muito grande, não. Tipo assim, geralmente as empresas pedem consumir a API e consumir um detalhe. Então, geralmente sempre é uma lista e um detalhe. Clicou no item na lista, foi para o detalhe. Isso aí já é um passo acima de muita gente. Certinho, obrigado. Você saiu como lá na Stone, você foi desenvolvedora e depois você virou tech lead, né? Uhum. Qual que foi essa virada de chave para você, tipo assim, olharem para você como uma liderança e não mais só como uma desenvolvedora? Assim. Então, eu comecei como júnior, não sabia nada, né? E aí eu tive umas lideranças muito foda na época. Foi uma pessoa que agregou muito assim na minha carreira. E a liderança, ela não é uma coisa que você chega e fala assim, agora eu quero ser líder. Não funciona assim. A liderança, o seu time vai começar a te ver como liderança.
Então, tem algumas coisas que você faz que seu time vai olhar e falar assim, ah, quem que você acha que é referência no time? Aí a pessoa vai falar, ah, acho que é a Melissa. E aí, a partir desse momento, você vai começar, as pessoas começam a te procurar para saber as coisas. Então, tipo, antes eu procurava as pessoas, até o momento que as pessoas começaram a me procurar. E aí, isso entra muito naquela questão de entender o que você está fazendo e o contexto. Então, às vezes, a pessoa sabia programar, mas vai chegar e falar assim, eu não entendo como funciona esse produto, a regra dele para mim é difícil. E aí, foi a parte que consegui me destacar, assim, porque como eu trabalhei com sistema para cartório, que é um sistema muito complexo, então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu queria entender tudo o que estava acontecendo. E quando começou o Pix, eu comecei o Pix no início, não existia nada de Pix. Eu trabalhava antes na parte de transferências e boletos e tudo mais. E aí começou o Pix e a líder virou para mim e falou assim, agora você já está no nível aqui acima, vai vir um produto Pix aí, você está criando, e aí vai ser seu, vai ser seu filho. Você vai pegar ele e vai ficar com você. Eu falei, beleza. E aí eu comecei Pix desde o início. Então, tipo assim, quando começou a vir a feature de Pix, aí eu comecei a codar, a pessoa começou a fazer as coisas, participar de N reuniões, lia a documentação do Bacen, essas coisas. E aí foi onde que eu comecei a entender muito do produto antes de começar a codar ele. E aí, isso que foi uma chave para eu começar a virar referência também, foi um ponto ali. Além do que, tecnicamente, eu já estava mais avançada, então, a Stone, o que ela faz? Você começa a ficar avançado, eles começam a te dar uns meninos. Chega e fala assim, vai entrar um júnior aí, vai ficar com você, viu? Você fala, tá, beleza. E aí o seu papel ali, como desenvolvedor, se já tem experiência, já tem um certo tempo, é acompanhar essa pessoa e fazer ela evoluir. Porque quanto mais a pessoa evoluir, mais ela vai te ajudar, menos trabalho você vai ter. E aí que você começa... E aí tem pessoas que fazem super bem isso, tem pessoas que não fazem. Porque isso é questão de perfil também, tem outras coisas. E eu comecei a ganhar um juninho, e dois, três, e eu fui ganhar um time. Mas, e essa questão de liderança, há uma coisa que eu não falei aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é, geralmente a gente pensa assim, eu estou ali como júnior, fui para pleno, fui para sênior, depois de sênior, o que as pessoas fazem? Elas viram liderança. E aí, o que as empresas estão fazendo hoje? Elas viram que isso não é tão bom assim, porque tem dev que não quer ser liderança. Tem um tanto de cara que trabalha comigo que virou liderança e não quis ser liderança mais. Falou, não gosto disso aqui não, eu gosto de botar mão no código, gosto de problema. O que a Stone fez, e tem várias empresas fazendo isso também, que é dividir na carreira. Você vai crescer ali, júnior, pleno, sênior. Chegou em sênior, você vai decidir se você quer ir para a área de gerenciamento, que é o manager, ou se você vai querer virar um staff. Que aí o staff, ele começa a pegar mais produtos, já é uma linha superior ao sênior ali, mas ainda fica na linha técnica. O que aconteceu comigo foi um pouco disso. Antes de eu virar liderança técnica, eu fui manager, mas eu não gostei. Participar de reunião o dia inteiro, era muita burocracia, tinha que conversar com muita gente o tempo todo. Eu falei, não gosto disso aqui não. Saudade de revisão PR. E aí, eu falei, aí a Stone começou essa divisão, eu falei, não quero voltar para a liderança técnica, que aí eu já estou no rumo de staff. E aí a minha parte, tipo assim, eu lidero uma equipe, tem pessoas ali que eu ajudo a evoluir, mas só na parte técnica. O resto fica todo com o manager. E aí eu fico mais de olho em código, se a pessoa está entendendo o que ela está fazendo, em regras de negócio, o que a gente está entregando. Fico muito mais nessa parte do que a parte de gerenciamento, assim. Por exemplo, falar assim, a gente tem que entregar essas 3 tasks nessa sprint. Não sou eu que defino isso. Isso aí é o meu manager. E aí, fulano está com dificuldade ali na tarefa 2. Aí já é comigo. Aí eu vou lá e vou ajudar ele a resolver essa tarefa. Bom dia, Melissa. Tudo Bom bem? dia.
Então, quando você estava comentando sobre o trabalho remoto e presencial, você comentou sobre que você atualmente não precisa necessariamente ficar, bater ponto, mas tem certas reuniões que você precisa participar e tudo mais. Sim. Então, eu gostaria de saber exatamente assim, quais são essas reuniões, como é que funciona esse processo dentro do espaço de trabalho de vocês. Ah, sim. Beleza. A gente tem reuniões diárias, que são a daily, e ali a gente reúne o time para falar o que eu estou fazendo, se eu tenho algum impedimento, se eu preciso de ajuda de outro time. Então, as reuniões, ela basicamente servem disso. Tipo, eu vou chegar ali e falar assim, ó, estou fazendo a tarefa 1, deu certo, vou passar para a tarefa 2 hoje da tarde. Ou não, estou fazendo a tarefa 1, mas preciso do cara lá do outro time, alguém pode me ajudar? E aí alguém do seu time vai te ajudar com aquilo, vai ser produtos, ou seu próprio líder, ou você mesmo, fala assim, conversa com fulano, que sabe. Então, tem essas reuniões diárias, elas duram no máximo meia hora, não pode durar muito mais que isso. Tem empresa que faz a daily até em pé, fala assim, vai fazer em pé porque tem que ser rápido, quem fica falando muito aqui, o coleguinha vai ficar bravo. Então, essas reuniões são pequenas, elas são uma atualização ali mesmo, para o time como um todo. E a gente tem a planning. E a planning é onde a gente vai... o meu líder, no caso, mas a pessoa de produtos vai definir o que a gente vai fazer. E aí a gente vai falar, isso aqui vai entrar para essa sprint ou não? E aí a gente define a sprint, nossa sprint ele dura 15 dias. Então, a gente vai definir as tarefas que vai ser feito naqueles 15 dias. Essa é uma reunião maior. E a gente tem uma outra reunião onde a gente passa por todas as tarefas que vão ser feitas. E aí, essa reunião, geralmente, eu que conduzo ela, que é basicamente tirar dúvidas de tudo que vai fazer. A gente vai implementar, sei lá, um QR Code. E aí vai ter tudo especificado lá. Não vai ter nenhum dado técnico, porque o produto não sabe dado técnico, vai ter poucas coisas assim. O máximo que vai ter ali é uma API. E aí eu vou juntar com o meu time de front e falar assim, vocês entenderam tudo que está aí? Precisa de alguma informação? Vocês sabem onde que vai mexer nisso no código? E aí onde que a gente vai fazer o refinamento? Aí esse refinamento acontece antes da planning, para a gente dar os pontos ali para saber mais ou menos, para estimar quanto tempo a gente vai gastar para aquela tarefa. Essa tarefa aqui tem que fazer 3, 4, 5, 6 coisas. Beleza. Tá claro para todo mundo entendeu o que tem que fazer? Não entendi. Aí a gente vai, tipo assim, desmembrando a tarefa ali até ficar claro para todo mundo que alguém vai atuar nela. E aí a gente fala assim, essa tarefa aqui eu acho que gasta tantos dias, tanto tempo. E aí a gente chega numa média de todo mundo ali para a gente definir o tempo que a gente vai estimar para ela. Pode ter problema no meio do caminho? Pode, acontece muito. Se eu falar assim, eu acho que 3 dias eu faço, gastei 5. Acontece, isso é esperado no desenvolvimento que a gente tem, porque sempre às vezes a gente mexe numa coisa que impacta outro produto, e aí às vezes a gente depende de alguém também. Então, basicamente as 3 principais são essas. Tem algumas outras que não são obrigatórias, tipo, o cara vai fazer uma palestra ali sobre um tema que está implementando novo. Quer participar? Quer, participa. Não quero também, não é obrigatório. Mas essas são as principais, importantes, assim, que a pessoa tem que estar presente. Ok, obrigado. Você falou que a Stone tem um horário muito flexível, mas, tipo, pra gente que está fazendo engenharia da computação aqui, o nosso horário é integral. Como que a gente procura uma vaga que a gente sabe que a empresa vai dar essa flexibilidade pra gente? Porque, por exemplo, pedir que a gente tenha manhã, de tarde, como que a gente procura essas vagas? Pelo LinkedIn mesmo ou por outras plataformas? Pelo LinkedIn mesmo, tem muita vaga que avisa, tem muita vaga que, tipo assim, eu já vi vaga, a pessoa colocando lá, tipo assim, que já tem que ter formado. Geralmente, quando a pessoa quando pede que já tem informação, é porque não quer alguém que está estudando por conta das questões de horário. Então, geralmente, a empresa coloca, e no momento da entrevista você pergunta também, fala, eu faço faculdade e minhas aulas são nesses horários, é um problema? O que a Stone faz a Stone tem times e times. O time de banking, ele é mais flexível, mas tem times da Stone que a pessoa tem horário, tem time da Stone que tem que estar presencial.
tem variações dentro da própria empresa, por isso que é bom você perguntar no momento da entrevista, porque tem empresa que tem essas variações também. Às vezes você está lá concorrendo para uma vaga num setor, fala assim, esse setor que não atende, não. Mas tem outro setor que dá para ser flexível com o horário. Lá eu já tive muitas pessoas trabalhando comigo que faz faculdade, tem até um atual que está comigo lá, que ele faz faculdade também. Então, geralmente ele não participa na parte da manhã, e a gente move essas reuniões mais importantes para a parte da tarde, que a gente sabe que todo mundo vai estar lá presente. Obrigado. Você teve primeiro uma experiência presencial, depois o trabalho remoto. Sim. Você acha que buscar oportunidades presenciais ajuda a evoluir também na questão de carreira, de aprendizado? Depende. Você é uma pessoa comunicativa? Depende. Depende. Sim, não é. É porque, assim, o trabalho remoto, ele tem essa questão da pessoa não ser comunicativa. Ela tem uma grande dificuldade com o remoto. Eu tenho vários colegas de trabalho que não gostam do remoto. Falam, não, eu gosto de ir pro escritório, eu gosto de tomar café, ir lá e conversar com o cara do comercial, ver o que eu tô fazendo. Tem gente que gosta. Eu não gosto, mas eu sou uma pessoa um pouco comunicativa. Então, o que a gente fala para as pessoas que estão começando? Geralmente a pessoa, não é nem que ela não é comunicativa, mas ela tem medo de perguntar. Assim, nossa, acho que minha pergunta vai ser besta aqui. Pergunta besta tem o tempo todo. Ninguém vai rir de sua pergunta. Eu nunca vi alguém falando assim, não, perguntei isso, o cara riu da minha cara. Não existe isso, qualquer pergunta é válida. O cara vai falar assim, não, coitado, não sabe de nada, mas ele vai guardar pra ele, não importa. Então, toda pergunta é válida. E aí, a gente faz um trabalho quando a pessoa é muito tímida, assim, que é ela conseguir se integrar com o time. A gente faz algumas ações, tipo, encontro de time, faz um happy hour ali online mesmo, inventa alguma coisa, alguma didática ali, para o pessoal conseguir começar a interagir e ficar confiante com o time, para ele conseguir perguntar o que ele precisa. Por quê? Se ele não pergunta, ele vai ficar travado. E ele vai ficar travado e falar assim, tem 3 dias que você está na tarefa aí que era para você entregar num dia, o que aconteceu? Vai falar, fiquei travado. Meu filho, você pode ficar travado esse tanto de dia, não. Da metade do dia não conseguiu fazer, chama ajuda. E aí a gente faz muitas calls e movimentos assim para o pessoal interagir. Geralmente, por exemplo, eu tenho um grupo do meu time, e aí quando eu tinha uma pessoa no meu time que estava difícil esse problema aí com ela, eu não conseguia comunicar com o time de jeito nenhum. Aí a minha chefe da época, ela proibiu todo mundo conversar no privado, tinha que ser tudo no grupo. Aí eu não tinha outra opção. Quando ele mandou a primeira pergunta no grupo, e ele viu que um tanto de gente respondeu e ele foi de boa, aí resolveu o problema dele. Mas geralmente quem não gosta do home office é porque tem essa dificuldade de interagir no online ali, na câmera, escrevendo, tem gente que não gosta. E aí é mais uma preferência, o que você vai gostar ou não. Eu fiz o contrário, eu tive primeira experiência remota, aí eu sempre pensei nisso, de buscar uma próxima presencial, para ter essas trocas, assim. Tipo, a presencial tipo assim, quando você precisa de ajuda é mais rápido, eu acho. Você está sentado do lado da pessoa, e geralmente eles vão te colocar do lado da pessoa que é seu mentor. Você só vai virar para o lado e falar, tô com dúvida aqui, me ajuda? E a pessoa vai olhar e falar, só fazer isso aí, pronto. E aí, entra na parte do home office, que você tem que dar as caras de mandar uma mensagem, chamar para fazer um pair. E aí, você tem que ser, nessa hora, a hora que você tem que ser cara de pau. Falar assim, preciso de ajuda mesmo, não sei. Tem que ter essa cara de falar, não sei. E não sei, acontece o tempo todo, acontece comigo até hoje. Até hoje eu falo assim, implementou isso aqui novo, não sei como é que funciona. E o Júnior acabou de entrar, que fez o curso lá semana passada, vai me explicar. Então, é muito essa questão de ter coragem de falar, não sei. Sim, obrigado. Bom dia, obrigado pela palestra. Eu queria perguntar, na sua visão,
tanto lá na Estônia ou no geral também, se você conseguir dizer, com esse crescimento da utilização de inteligência artificial, como que a empresa vê isso? O que isso impacta, por exemplo, nas entrevistas de emprego? Porque qualquer pessoa pode acabar utilizando, não ser um conhecimento dela mesmo e também do time. Tipo, vocês recomendam ou não? Como que vocês trabalham isso lá? Tá bom. Eu não estou nessa parte que está usando AI, mas a Estônia hoje tem um time dedicado para isso. E várias empresas estão fazendo isso. O Inter tem várias empresas que estão utilizando para alguma coisa. Eu não estou por dentro disso porque eu não faço parte desse time. Mas sobre usar no seu dia a dia, a gente usa muito, todo mundo usa. A questão é você saber até que ponto que você pode usar isso. Tem gente que acha que, tipo assim, Ctrl+C, Ctrl+V, e é isso. Por exemplo, eu tenho muita gente lá que tem dificuldade de escrever PR. Então, quando você está trabalhando, você tem PR lá, e aí ele fala assim, você tem que escrever qual o problema que você está resolvendo aqui. Tem muita gente que joga isso no chat GPT. E aí ele vai te dar uma descrição mais bonitinha ali, né, do que está fazendo, e às vezes isso até facilita o entendimento de quem está revisando seu PR. Mas nem tudo que está lá no chat GPT que é o melhor, né? Então você tem que ter aquele crítico ali de falar, não, essa parte que eu quero, não, eu quero só esse pedaço aqui, porque eu não estou sabendo escrever bem o que eu estou fazendo. É mais para você, ele vai te auxiliar ali a descrever o que você está fazendo. Então, vai passar um tempo que você nem vai precisar dele mais. Você já está acostumado ali com o que ele está renderizando ali para você sempre, você já vai começar a escrever por conta própria. Então, o que eu vejo assim é que ele é um auxílio, mas ele não é o principal. Obrigado. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar só a respeito do... Você falou que trabalha com mobile na Estônia. No cenário tanto da Estônia quanto no cenário geral mesmo de desenvolvimento mobile, qual é a tecnologia que você vê que mais está em alta? Por exemplo, o React Native, o Kotlin, Swift, Flutter. Quais as tecnologias que você vê que tem mais demanda pelo mercado? Atualmente, a Estônia a gente está numa migração, então a gente está usando Kotlin de plataforma, a gente está implementando. É uma coisa muito nova, muito recente, a gente teve muitos problemas, mas a gente está conseguindo andar bastante, evoluir com o produto. O nativo sempre tem, então Kotlin, Swift, você vai achar muitas vagas. React Native não, mas que senão... eu conheço muitos cases de empresas, se você procurar no Google você acha também, que colocar React Native e tiveram que voltar atrás, porque muitos problemas. Então, o pessoal está investindo em Flutter, que é multiplataforma também. Flutter está bem alto no mercado, tem muita vaga em Flutter. Nativo sempre vai ter vaga, né? A gente tem uma dificuldade grande, tipo assim, a Estônia escolheu mudar para Kotlin de plataforma porque a gente estava tendo uma dificuldade muito grande de encontrar desenvolvedor Swift. Porque não é qualquer pessoa que pode ser um desenvolvedor Swift. Primeiramente, a pessoa tem que ter um Mac. Quem tem um Mac hoje? Entendeu? Então, isso aí dificultou bastante. Aí a Estônia fez um movimento para contratar júniors. E aí contratou um tanto de júnior para formar lá dentro. E aí conseguiu contratar muito júnior, tanto Android quanto iOS. Porém, encontrar sênior, muito difícil. E aí foi onde que começou a migração, até para evoluir com o desenvolvimento, que agora no Kotlin multiplataforma, está vindo Compose multiplataforma. Então hoje, do jeito que a gente está atuando, a gente faz tipo o back-end do front. O back-end fica no KMP, que é o Kotlin, e aí eu faço só a parte visual no Swift. Essa está sendo a migração que está fazendo agora. E Android, a parte front lá mesmo fica com Compose. E aí o próximo passo que a gente vai fazer é sair, tirar toda a parte visual do Swift nativa e aí usar o Compose, que agora vai lançar o beta e a gente vai começar a fazer os testes, porque ainda não tem a versão beta disso. Então a ideia é migrar tudo para uma linguagem só, para conseguir ser mais eficaz aí. Certinho, muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você que faz parte do time de front,
acontece muito de dar divergência com o time de back ou já aconteceu alguma treta da galera de front com a galera de back? Sim, aconteceu já assim. Hoje, o meu time está muito integrado, back com front, a gente se comunica muito. E aí, isso pode ser um problema de empresa para empresa também, porque a Stone, ela chegou um certo tempo que a Stone falou assim, ó, a gente quer o mínimo de regras de negócio dentro do front, para não ter problema com o front, o problema é do back. E aí, quando reduz essas regras de negócio do front, o back basicamente tem que fazer muita coisa. Então, primeiro, o pessoal do back ficou bem resistente, aí a gente tinha muito problema, tipo assim, por que isso não tá no back? Não vai dar tempo de entregar se isso aqui fica no back e tal. E aí sobrava tudo pro front, virava uma mexida. E aí já teve muita discussão. Mas isso foi uma época que tudo depende da estrutura também, porque a nossa estrutura era separada. Front era uma coisa, back era outra. E a Stone viu que isso não estava dando certo e ela reuniu os times. Então, tipo assim, o meu time hoje, ele tem um back-end específico do meu time. Não é um back-end que trabalha com o que mandar para ele, não. Então, eu tenho um back-end de Pix. Então, eu convivo dia a dia com esse back-end. Então, qualquer problema que eu tiver, eu falo assim que eu acho que isso aqui não devia ficar no front, não. Devia ficar no back. E ele vai me dizer se ele vai fazer ou não. Geralmente, a gente dá um empurrãozinho, assim, vai fazer assim e tal. Mas, atualmente, não tem problema, mas tem muitos lugares que tem real. Igual a Stone tem a maquininha e tem o aplicativo também do telefone. São times diferentes, o que programa o aplicativo da maquininha para receber dinheiro, são times diferentes? Sim, são times totalmente diferentes. São frentes diferentes, né? O aplicativo, ele é toda a parte voltada para banco. Então, é um time de banking grandão, e aí dentro desse time se divide em produtos. Então, tem time de Pix, time de cartões, time de boletos, time de transferência. E o time da maquininha, ele lida só com a maquininha. Tanto é que a maquininha não tem esse negócio de Android, iOS, né? Tudo Android. Então, tem um time lá dedicado só para isso. E em questão à segurança, que a gente sabe que banco é uma coisa que mexe com o dinheiro das pessoas. A equipe de segurança é uma equipe completamente diferente de desenvolvimento? Sim, é uma equipe totalmente à parte. E aí, a equipe é aquela equipe separada em duas vertentes. Que aí existe a equipe azul e a equipe vermelha, e uma equipe não conhece a outra. E aí é nisso que eles ficam ali trabalhando em questão de segurança, porque realmente tem muito ataque. Principalmente depois da pandemia, piorou muito, assim. O nível de segurança teve uma época que a Stone teve que parar tudo e colocar todo mundo para mexer com segurança. Em sentido de API, e aí vem a parte que entra nós, né? Tipo assim, que dados que a gente está expondo? Bloqueia tudo. Tem um dado aqui sensível, bloqueia. E sai bloqueando tudo para dificultar a vida dos atacantes aí, né? Mas tem um time totalmente dedicado só para segurança. A equipe de segurança chega a dar dica para o front do que a gente pode colocar ou não? Não, a equipe de segurança, eles nem têm contato com a gente. Porque não pode ser algo que fique tendencioso. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Bom, então, queria te agradecer, Melissa. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Muito obrigado aqui, acho que foi excelente, até pela quantidade de perguntas que você viu. Acho que contribuiu muito. Foi bom, hein? Contribuiu muito para o pessoal, vários aí quase formando ali, uns dinossauros ali atrás ali. Então, muito obrigado. E espero que tenham gostado. Muito obrigado.